A paz do Senhor, povo de Deus. Meus irmãos, hoje vamos estudar a diferença acerca de dons e de frutos do Espírito, né? Por que é que Deus, fez essa diferenciação de dons e de frutos do Espírito? Meus irmãos, os frutos, A gente ouve muito falar, dos frutos do Espírito, que ele foi dado a todo cristão, né? Todo cristão tem que frutificar, né? Porque o nosso Senhor Jesus falou, né? Você conhece a árvore é pelo fruto. Então, se vocês, estão já com Cristo, vocês vão dar bons frutos e não maus frutos. E os frutos do Espírito estão lá descritos no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que diz: os frutos do Espírito são caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Todos os cristãos, eles têm que frutificar, eles têm que ter esses frutos do Espírito Santo. Não tem como ele dizer que ele é cristão e ele não ter os frutos do Espírito Santo. Se verdadeiramente ele é um cristão, ele tem que frutificar. Porque o nosso Senhor Jesus diz, lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13, diz: aquele que não dar frutos será retirado e lançado no fogo. Então é importante que nós busquemos, a presença do Espírito Santo cada vez mais em nossa vida, para estarmos ali frutificando na fé, estarmos trazendo frutos, frutos para o nosso caráter. E os dons? Os dons estão descritos, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, que diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, se a pessoa fala que Jesus é o Senhor, ele só pode estar movido pelo Espírito Santo, Ele não pode dizer que Jesus é o Senhor se ele estiver movido por outra coisa, E aqui ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 6, diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, meu irmão, a gente percebe que é o mesmo Espírito, É o Espírito Santo que delegou, Ele delegou essa capacidade para os cristãos. E para que ele delegou, essas funções, Cada um veio com uma função, Um veio com uma função para curar, outro veio para exortar,
outro veio para evangelizar, para ensinar, mas é o mesmo Espírito, né? É o Espírito Santo que nos capacita para a edificação do corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça e nós somos os membros, e esses dons, né? Foi a nós delegado, né? Para que possamos exercer a nossa função no reino de Deus, né? Na igreja, para a edificação da igreja, para que possamos ganhar alma para o nosso Senhor Jesus, né? Quanto mais a gente usar os dons, né? Mas a gente vai atrair pessoas para o reino de Deus, ganhar almas para o nosso Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. E o fruto, meu irmão, fruto é o que você faz com o dom, porque o fruto, ele demonstra o seu caráter diante de Deus, porque muitos por aí usam os dons, né, os dons de cura, de libertação, para quê? Muitos usam para benefício próprio, para se autopromover, né, pela ganância, eles usam os dons, né, para o enriquecimento próprio, né? Ali como o profeta Balaão tinha vários dons e ele utilizava os dons que o nosso Deus deu a ele para benefício próprio. Por isso que ele não era um homem, né, que agradava a Deus, porque Deus deu os dons a ele, mas ele utilizava para benefício próprio, né? O profeta Balaão, ele era ganancioso, né? Então ele utilizava os dons, né, para benefício próprio. Então, que você e eu possamos, né, cada vez mais estarmos buscando, né, diante de Deus aquilo que agrada a Ele. Se você ainda não descobriu qual é o seu dom, né, para que você foi chamado, né, para servir a Deus, né, ao reino de Deus, peça a Deus discernimento para que Deus venha mostrar a você, né, qual a sua função, né, qual a sua função que Ele quer que você, né, trabalhe no reino de Deus, meu irmão, minha irmã. Espero que esse vídeo venha ajudá-los a entender um pouco mais sobre esse assunto, que eu sei que muitos de vocês têm dúvida, né, acerca do que é o dom e do que é o fruto, né? O dom é a semente, né? O dom é a semente. Nós somos o solo, né? Se nós formos o solo fértil, né, a semente que é o dom, ela vai frutificar, né? Olha que interessante isso. O dom, né, aquilo que Deus dispensou para a nossa vida, né? É a semente. Nós somos o solo. E se nós formos, né, zelosos com as coisas de Deus, nós vamos dar frutos, né? Nós vamos frutificar e não seremos lançados no lago de fogo, como está descrito no livro de Mateus. Aquele que não dá frutos será retirado, lançado no fogo. Aquele que não dá frutos será retirado, né? Retirado de onde? Retirado do corpo de Cristo. Ele vai ser retirado e lançado no fogo. Toma posse desta palavra, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém?